Sejam bem-vindos. Então, a Matrix está toda codificada, e quando ela decodifica através dos nossos 5 sentidos, ela se torna um holograma. O que esse holograma é? É a decodificação como existe na televisão. Só que na televisão são os impulsos eletromagnéticos que transformam o som e a luz em imagem. A câmera de filmagem captura o som e a luz, né, e depois joga para o cabeamento joga para a televisão, e a televisão decodifica, né, com som e imagem. Né? Então, é o que vai acontecer com a Matrix. A Matrix é isso. Ela é mandada da Lua em forma de códigos alfanuméricos, é capturada, ela é enviada para as nossas redes eletromagnéticas do planeta Terra, é capturada por um chakra que temos chamado ômega, que é um chakra que é, na verdade, uma antena, e esse chakra, capturando esse sinal da Matrix, joga para a nossa coluna, que é pelo básico, né, pelo chakra básico, sobe pela coluna, vai até o cérebro reptiliano, que já é reconhecido inclusive pela ciência, pela medicina, e depois que ele chega no cérebro reptiliano, ele é jogado como na televisão. Ele é jogado para se tornar o quê? Uma cena, né? Uma cenografia, um holograma. Então, esse holograma que nós estamos vendo aqui, ele é uma ilusão. Por que eu digo que ela é uma ilusão? Porque quando você está em 4ª dimensão, que quando a gente se projeta para fora do corpo, a gente vai para a 4ª dimensão. E isso eu fiz durante 11 anos, me projetando conscientemente fora do corpo, para fora do corpo. Né? O que é conscientemente? Sem dormir. Eu ficava sentada eu não durmo, e fazia todo o processo de saída do corpo. Eu vi o desdobramento todo, passo a passo. Eu sei exatamente o que acontece como reação física de um desdobramento. É desconfortável? Mas a gente aprende, né? Como é que a gente se desdobra, se projeta. E é o nosso corpo astral que sai. E esse corpo astral, ele olha o cenário, no primeiro momento, em 4ª dimensão, como o cenário que a gente vê quando está dentro de um corpo. Né? E aí a gente percebe, né, que a gente interfere nesse cenário de 3ª dimensão, porque eu já contei as histórias de interferência que eu fiz fora do corpo. Eu consegui interferir, tirar coisas da parede, bater na madeira, e a pessoa escutar o som dentro de um corpo. Né? Tudo isso eu aprendi pela prática, tá? E aí eu comecei a perceber, naquela época, obviamente, década de 70, não falava assim holograma, a gente falava em sonho, ilusão. Então ali eu vi que era uma ilusão. Como é que eu aprendi que esse holograma que nós estamos vendo, que é a Matrix, é uma ilusão? Porque quando eu saí do meu corpo, que eu comecei a ver o quarto, comecei a ver o meu corpo sentado, comecei a ver o cordão de prata que me ligava ao corpo, comecei a ver tudo, eu comecei a dizer assim, vem cá, mas se eu quiser não ver mais isso, se isso não tiver mais interesse para mim, aquilo tudo se desmilinguiu na minha frente, caiu igual um pano. Eu não consegui ver mais nada, nem meu corpo. E comecei a ver outras coisas. E não saí do lugar. Não saí voando, né, para outro lugar. Não, eu fiquei no mesmo lugar e aquilo se desmilinguiu na minha frente. Ali eu descobri que tudo que estava à nossa volta, em 3ª dimensão, era uma ilusão, que era o nome que eu dava na época. Hoje em dia eu sei que é um holograma. É uma holografia que parece ser tão vívida, né? Que parece ser tão sólida. Mas por que a gente acha que ela é tão sólida? Porque o nosso corpo, agora que vem a bomba, né? Que eu vou ter que dizer, já adiei muito falar sobre isso, mas vamos falar hoje. Já que nós estamos falando de alfanuméricos, é melhor falar logo. Nosso corpo é um holograma. Por isso é que nós somos
completamente formatados dentro de um código alfanumérico. Cada um tem o seu. Por que as coisas são inseridas em nós para a gente viver todos os dramas, as provocações das tragédias, das doenças? Porque está tudo holograficamente codificado. Quando eles nos deram, que eu acho que é o caminho das pedras, né? Eles fizeram a gente aprender passo a passo, mas eu acho que agora eles nos fizeram ver como é que tudo isso é construído, tá? Tudo isso é construído com emissão de códigos alfanuméricos. Porque nós temos uma frequência, cada um de nós tem uma frequência, então, aonde eles estiverem que quiserem modificar a nossa vida, perturbar a nossa vida, desafiar a nossa vida, perturbar a nossa vida, eles mandam a mensagem direta para nós, igual a internet. Né? Não tem o e-mail do IP ali que entra na tua caixa? É a mesma coisa. Eles têm o nosso IP, para falar uma linguagem bem atualizada. Né? E por sermos holograma, estamos totalmente codificados por uma sequência holográfica alfanumérica. Né? Isso tudo foi me passado de ontem para hoje, tá? Eu não li isso em lugar nenhum. Não li isso em lugar nenhum. Isso foi me passado porque eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre essa questão alfanumérica. E eles me disseram que nós somos uma provocação. Nós somos holograma, eu já sabia, né? Mas que nós somos um constante alimentar holográfico. Onde eles estão, eles têm nosso código alfanumérico que nos identifica. Tudo que está em nós tem uma sequência alfanumérica, que não é só de letras e números, é também de símbolos, que fazem com que eles possam, da onde eles estiverem, começar a interferir no nosso dia a dia aqui. Como é que eles não conseguem fazer isso? Mas nós estamos refém disso? Como é que eles não conseguem fazer isso? Quando a gente bloqueia isso, quando a gente neutraliza isso. Quando eu desenvolvi a formatação da nova percepção, uma das coisas é desconfigurar e reconfigurar o chakra ômega, que é o chakra antena, justamente para eles não terem mais a interferência, né? Não terem a possibilidade de interferir na nossa vida. É por ali que entra a interferência. Do mesmo jeito que entra a Matrix, que é um cenário único que é totalmente remanejado de acordo com o IP de cada um, que é o código de cada pessoa dentro da internet. Né? Você está num aparelho, você tem o IP do aparelho, né? Da internet, né? Na verdade, o seu endereço, né? De internet, e que você aluga ele, né? E ele, por ali, eles vão. Né? Eles vão para cima. Obviamente, quem fez a rescisão do contrato kármico tem essa vantagem de desconexão com o contrato kármico, que por sua vez desconecta da provocação, mas não tira você da Matrix. Porque a Matrix, esse chakra ômega continua capturando, eles só não conseguem interferir mais. Porque eles não estão mais conectados com o seu sentimento de culpa e o sentimento de remorso, que é, né, configurado junto com o seu contrato kármico. Quando você desconecta do contrato kármico, quebra esse contrato kármico, eles não conseguem mais ficar te provocando, mas ainda tem o teu IP para poder mandar a Matrix para você. Você ainda está na Matrix, só não tem a contaminação das informações que estariam chegando para você via contrato kármico. Você assina ali, né? Tudo é assinado. Todas as coisas que a gente faz, em qualquer momento, por qualquer razão, sempre tem a nossa assinatura, tá? Sempre tem a nossa assinatura. Então, nós temos que entender, né? Eu sempre soube que nós éramos um holograma. Eu vi uma vez o David Icke falar sobre o holograma. Eu falei, nossa, será que eu vou entender o que ele está falando? Eu já sabia disso.
Eu sabia quando eu comecei a sair do corpo com 17, 18 anos, né? Comecei a sair do corpo, eu comecei a perceber que a gente era um holograma físico, né? O corpo físico era um holograma. E é óbvio, você falar uma coisa dessa, fica, né, na cabeça das pessoas, ainda mais na década de 70, né? Você falar uma coisa dessa. Embora eu não falasse a palavra holograma naquela época, eu sabia que a gente era uma ilusão, né? E que foi, de repente, ao passando o tempo e eu me informando sobre as coisas, eu comecei a perceber que era mais do que uma ilusão, era uma ilusão montada por uma sequência alfanumérica holográfica. Então, quando eles mandam a Matrix para o planeta Terra, via Lua, quem manda o sinal é capturado pelas linhas eletromagnéticas do planeta Terra, que são milhões delas. Ela transmite para esse chakra ômega que cada um ser humano tem. Os bichos não têm não, tá? Os bichos não estão na Matrix. Captura por ali, para aquele chakra ômega, aí transfere para sua coluna via chakra básico, sobe coluna acima. Por isso que na formatação a gente faz um trabalho de reunificação ao chakra cardíaco para parar com esse troço de uma emissão vir via chakra básico, porque vai ser reunificado ao chakra cardíaco. E aí acaba essa festa. A nossa percepção começa a ser ampliada e a gente começa a não ser provocado mais por essa matrix, que está em torno, né, em volta do planeta todo. E eles não são desorganizados, está tudo organizadinho lá, cada um tem a sua frequência, cada um é capturado de acordo com o seu comprometimento com eles, né, com a sua conexão com o contrato kármico com eles, enfim. Quando você corta o contrato kármico com eles, eles não te acessam mais em termos de provocação, porque eles não vão estar mais com o contrato kármico podendo fazer isso. Você autoriza, né, ele ser torturado. Você autoriza ser torturado. Porque você entra no planeta com sentimento de culpa, de remorso, né, achando que você não é merecedor, que você tem que pagar karma, tem que sofrer para resolver as coisas do passado, de outras vidas. Mentira, isso tudo é mentira. Eles querem que você sofra para alimentá-los, para eles continuarem se mantendo no planeta. Por isso é que eles ficam insuflando essa crença limitante, que é uma crença completamente distorcida e propagada pela maioria das religiões, se não todas, né? Cada uma do seu modo, né? Da sua forma. Então, para a gente poder ter uma compreensão legal, assim, vocês imaginem uma coisa que eu também aconselho vocês verem, quem tem Netflix, para poder entender bem, né? Às vezes a gente assistindo um filme a gente até entende bem. Existe um seriado que todo mundo já conhece, chamado Jornada nas Estrelas, que a primeira etapa desse seriado foi na década de 60 na televisão. Não é essa não, essa é muito bacana, tem muita coisa sendo falada ali, que já existe inclusive atualmente, mas eu estou falando da segunda, né, da segunda versão aí com aquele comandante carequinha que fala no holodeck, que eu acho sensacional o holodeck, é meu sonho de consumo o holodeck. Tem uma sala holodeck, que é um computador que bota você dentro de um cenário que você queira. Então é um fabricador de Matrix. Fabrica a Matrix do jeito que você quer. Você programa lá no computador que você quer viver o cenário da Idade Média. E aí você entra, vê uma floresta, vê não sei o que mais. E é sensacional. Se existe na materialidade, eu tenho certeza que sim. Até agora ninguém falou, mas eu tenho certeza que existe. Esse holodeck já é existencial, físico, né? No sentido, já é produzido. Porque eu acredito que, como tudo é um holograma, você produzir qualquer coisa é a coisa mais fácil do mundo, né? Bom, então é perceptível, né? Vendo esse holodeck, você vai ter uma compreensão do que eu estou falando, né? Que algo, que naquele caso é o computador, está mandando o cenário para você interagir.
Você vai interagir com o cenário. E é a mesma coisa que acontece na nossa Matrix. Nós estamos interagindo com um cenário que a gente pensa que é real e que é físico, ou seja, você bate na madeira, a madeira faz barulho, você sente as coisas como coisas materiais, né? Porque nosso corpo está nessa frequência, né? Está nessa frequência igual. Por isso é que a gente sente nosso corpo como algo real, né? Com fisicalidade. Tudo é holograma. Tudo é alfanumérico. Tudo é alfanumérico. Então, quando eles me passaram essa informação do código alfanumérico, eu vi ali a base de toda a mudança da história do ser humano. Na história, já na Lenilda, já na fisicalidade, ótimo. Eu não tive a oportunidade de ver esse relato, não. Mas eu acredito que qualquer coisa possa ser colocada na fisicalidade, até porque tudo é holográfico. Isso é uma questão de você saber quais são os códigos para você materializar. Então, o que eu pensei? A primeira coisa que eu pensei é, se a gente tem uma sequência de códigos alfanuméricos provocando doença na gente, provocando carências financeiras, medos, doenças das mais variadas e sentimentos conturbados e, enfim, dificuldades das mais variadas e limitações físicas, síndromes genéticas, tudo isso, é porque propositadamente aqueles códigos foram modificados. Adriana Cris, não posso te dizer sobre códigos Grabovoi e a Gesta, tá? Porque eu não conheço profundamente sobre isso. Eu, como numeróloga, eu acho que a numerologia me trouxe essa informação desde cedo, que eu estudo numerologia desde os 15 anos de idade. E aí, ali eu comecei a perceber que essa sequência numérica, que a numerologia sempre fala, pode fazer mudanças na sua vida. Não sei se o Grabovoi tem a boa intenção de pegar essa informação para nos auxiliar, porque a grande questão é, será que esses números que eles estão nos dando são números a nosso favor ou contra nós? Será que esses números que eles estão dizendo para a gente fazer, pensar, recitar, decorar, o que for, são códigos que vão nos trazer saúde ou doença? Será que vão chipar a gente? Porque a gente não tem como conferir isso. A gente não tem como conferir isso. E eu acho que até para bem da gente poder ter confiança total, 100%, eu tenho confiança total, eu mergulho nessa piscina sem saber se tem água, porque eu já estou com eles há 25 anos. Eles fizeram cirurgias espirituais maravilhosas no Grupo Jade, aos domingos. Então eu mergulho nessa piscina sem susto. Mas pessoas que não me conhecem, são desconfiadas, devem pedir aos seus guardiões, a Deus, que quer que você se sinta confortável, para que, se não for bom para você, que aquilo não aconteça, aquela programação da máquina não aconteça, aquela sucção dos códigos não aconteça, né? Que aí todo mundo fica, né, seguro. Eu não tenho o menor problema, eu digo, não tenho o menor problema, e mergulho nessa piscina sem saber se tem água. Até hoje eu não quebrei minha cara, né? Não vai ser agora que eu acho que eu vou quebrar. Sempre segui as orientações deles, sempre foram coisas extremamente benéficas, né? E vi o que eles fizeram no Grupo Jade, né? Como tema de cura de tudo, AIDS, câncer, tudo que vocês podem imaginar, eles curaram. Então, me parece depois dessa informação dos códigos alfanuméricos que veio, né, trazer para mim, né, acho que a complementação de tudo que eu estudei a vida inteira. Depois, aí, uma reflexão, eu comecei a perceber por que aos 15 anos eu me interessei por numerologia, por que aos 17 eu comecei a me aprofundar em genética no colégio, né, que era uma época que a gente estudava
Na minha época a gente escolhia, ou ia fazer científico de engenharia, ou de letras, ou de biologia. Eu escolhi biologia, então ali a gente estudou muito genética e outras coisas mais. Então me interessei muito por genética. Entrei na primeira faculdade minha, fiquei lá 3 anos, farmácia bioquímica, estudei muito genética lá. Não era a genética de hoje em dia, mas era uma base para se ter uma ideia do que era. E comecei a me interessar. E eles sempre me disseram, continue se atualizando na genética, porque a genética é a resposta. E eu, pela orientação deles, vi que cada vez mais a genética é a resposta. Pelo que vem acontecendo, inclusive, aí na ciência, que a ciência nada mais é como é que se diz, de escambo com os reptilianos. O ser humano nenhum descobriu coisa nenhuma. Todos esses seres humanos que disseram que descobriram A, B ou C, não descobriram nada. Salvo aqueles lá, lá para os confins do século XVIII, XIX, que talvez tenham sido inspirados, os que são mais contemporâneos, tudo foi oferta dos seres reptilianos. Assim, olha, vai lá, estou te dando o celular, estou te dando micro-ondas, estou te dando a lâmpada LED, estou te dando não sei o quê. Eles estavam fazendo escambo, que era promessa de contrato, de você me dar a humanidade para eu poder fazer experiências, pegar a genética deles, sequestrar, levar lá para outros lugares para eles serem nossos empregados, até servirem de alimento, né? Porque tem draconianos e reptilianos que comem carne humana, principalmente de bebês, e toda uma sorte de coisas que não adianta ficar falando sobre isso. Então, esse foi o tratado entre os involutivos e os Illuminati, que era eu te dou a tecnologia e vocês me dão a humanidade, né? Para a gente passear em cima delas. E ninguém fala nada, vou olhar para o outro lado. E assim tem sido. Agora que está bem menos, porque a coisa está ficando bem esquisita, né? Está ficando bem esquisita. E eles estão sendo colocados para fora, abordoados, e é uma hora da gente ficar muito atento, porque eles vão querer tomar corpo de ser humano quando estiver dormindo. Quando estiver dormindo, vocês peçam a proteção dos guardiões para que não haja nenhuma invasão no seu corpo e tal. As pessoas que estão antenadas com as coisas, estão indo para o caminho do bem, nem precisa se preocupar, porque eles não vão entrar nessa frequência. Eles vão entrar na frequência do sujeito que é usuário de droga, que é o sujeito que é criminoso. Eles entram no corpo para se salvaguardar e ficam por aqui mesmo, né? O pessoal que está dentro de uma outra viagem, né, que é a viagem do bem, eles nem chegam perto porque não tem, a frequência não combina. Aquela história do transplante que eu falei para vocês, né? Transplante não é só uma questão de compatibilidade de tecidos, mas é de frequência, né? E se a pessoa que é transplantada colocar aquele órgão na frequência correta do seu corpo, não vai haver rejeição. Então é só pedir para a cama fotoelétrica restaurar a frequência daquele órgão transplantado na frequência do corpo daquela pessoa que recebeu, né, o órgão, que foi o receptor. Se fizer isso, não tem problema de rejeição nenhuma. Não vai haver problema de rejeição nenhuma. Eu já falei isso em outras lives. Bom, como tudo é um holograma e está tudo dentro do código alfanumérico para se tornar esse cenário que a gente vê, porque sobe pela coluna, vai pelo cérebro reptiliano e sai pelos 5 sentidos. Nossos 5 sentidos estão totalmente associados a essa emissão, que nem a televisão. Se a televisão não estiver ligada na parede, ela não vai decodificar as ondas eletromagnéticas para poder tornar isso som e imagem. Se estiver fora da parede, não vai funcionar, não vai decodificar. Mas se estiver plugado, aquilo que vem via eletricidade, antena, ou que for o tipo de aparelho, as televisões smart, né, que tem que estar plugada na internet, que na internet é alfanumérico, né, tudo que vem pela internet é alfanumérico, né, que são sistemas binários. É a linguagem do computador. E nós somos a linguagem do computador. Nós somos a linguagem do computador. Então, tudo que acontece conosco está codificado. Está totalmente codificado. Então, por que a gente não tira esse código, que eu não sei onde está, tá?
A pergunta que está sendo feita é, esse código está no nosso DNA, ele está no nosso campo etérico, ele está diretamente na matriz que nós estamos inseridos? Não sei, isso é uma resposta que ainda não veio. Não vou chutar, não vou elucubrar, não vou ficar, né, passeando aqui, né, viajando na maionese, sem ter uma certeza sobre isso. Não sei, é uma resposta que eu ainda não tenho. Quero deixar bem claro que eu passo aquilo que recebo. Até agora eu não recebi. De onde é que isso vem? De onde é que isso é? Aonde está? Na verdade, vem da Lua, né? Tudo vem da Lua. Por isso que quando a gente passar para a quinta dimensão, a Lua vai para o beleléu, vai embora daqui. Vai sair daqui. E tudo que a Lua estiver fazendo em termos de influência sobre marés e outras coisas mais, vai ser feito pelo Sol de Alcione. Nós vamos ter outro tipo de gerenciamento. Então não fiquem preocupados da Lua ir para o beleléu, porque a Lua é contra nós. Já tem habitantes lá há muito tempo. Por isso que o projeto Apolo nunca foi adiante. Porque eles tomaram um passa-fora lá legal. Só deixaram de catar umas pedrinhas lá, numas missões posteriores à missão Apolo, de pousar no planeta, porque eles pousaram no planeta, fizeram uma montagem para que, se não desse certo, eles iam mostrar essa montagem, que eles contrataram um cinegrafista, um diretor que ficou famoso aí por um filme que foi Odisseia no Espaço, que foi o único filme que ele fez, depois ele morreu estranhamente, queima de arquivo. Deram uma grana para ele fazer aquilo ali, depois, né, passaram o cerol nele. Mas aí era o plano B, para que, se não desse certo a pousagem na Lua, eles poderiam mostrar essa filmagem como sendo a filmagem do pouso. Até então não precisou mostrar a filmagem, porque eles pousaram e tal. Mas quando eles souberam depois dos relatos dos próprios astronautas, que eles receberam um ultimátum lá dizendo que não iam poder ficar sassaricando por lá, porque lá tinha dono, porque o planejamento era fazer de lá um porto, um lugar, uma parada para abastecimento ou o que fosse, para poder alçar para outros planetas. Ali seria um primeiro momento para tomar fôlego para ir adiante. Mas como eles tomaram um passa-fora, eles foram fazer isso em Marte. Se a pessoa pensar direitinho, raciocinar direitinho, né, elas vão ver que seria um absurdo gastar muito dinheiro para os projetos Apolos da Lua e de repente abandonar o projeto e ir para Marte, que é muito mais longe e mais complicado. Raciocina. Enjoei? Fiquei enjoadinho. Vou para Marte agora? Não, é porque ali eles não podem ficar. Tomaram um passa-fora legal. Porque a Lua já tem dono, a Lua já tem função. Ela emite a Matrix para o planeta Terra. Não sei se faz isso para outros lugares, mas para o planeta Terra, com certeza sim. E essa Matrix, ela é neutralizada quando o Sol está inteirão em cima dela, ou seja, a Lua está cheia. Por isso que se faz muito ritual de coisas boas na Lua cheia e de coisas ruins na Lua nova, que ela é toda escurecida, o Sol não está ali, então eles estão botando para quebrar. A Matrix está todo vapor aqui para o planeta Terra. Não sofre nenhum tipo de neutralização. Mas quando está o Sol em cima, que faz o luão, né, a Lua cheia, ela enfraquece, essa Matrix enfraquece. Então é hora de começar a trabalhar a neutralização dessa Matrix. Aí faz-se muitos rituais de prosperidade, de alegria, de um monte de coisa, porque é hora de, né, conseguir fazer alguma coisa para sair fora daquilo. Mas enfim, deixemos a Lua lá, que a gente já sabe qual é a função, que é a emissão do sinal da Matrix. Esse sinal é capturado pelas redes eletromagnéticas, capturado pela nossa antena, né, que é um chakra fora do nosso corpo, chamado ômega, que joga o sinal como num modem, joga o sinal para a coluna, que é capturado pelo chakra básico, sobe pela coluna, vai para o cérebro reptiliano e sai pelos 5 sentidos, que faz a gente ter essa ilusão sonográfica que nós estamos tendo e que o nosso corpo também compõe-se disso, também é composto disso, desse mesmo holograma alfanumérico.
Então, se você quer tirar alguma coisa que você foi configurado, você pede para sugar, para a máquina da cura sugar os códigos alfanuméricos que originaram o câncer, que originaram a cegueira, que originaram o medo do escuro, que originaram... Aí você vai colocando, né? Agora coloca uma coisa de cada vez, que originaram a vulnerabilidade à magia, magias, feitiçarias, que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Feitiçaria, magia, praga, é tudo mais ou menos a mesma codificação. Não tem grandes... Você não pode colocar para sugar magias, feitiçarias, não sei o que lá, depois sugar nos 15 minutos 10 coisas de outros temas. Você tem que fazer 3 temas. Bota tema espiritual, bota tema emocional e bota tema de material, né, de vida material. E aí vai fazendo toda noite uma programação. Aí pega o caderninho e vai escrevendo, né? Dia tal, esses 3 códigos. E aí vocês vão começar a perceber que vocês vão usar cada vez menos as outras máquinas. Não que as outras máquinas fiquem ineficazes, né? Fiquem sem função. Não é isso. É porque as outras máquinas elas esbarram exatamente nesse código, porque vai trabalhar os sintomas. As outras máquinas estão trabalhando muito mais os sintomas do que a causa. Porque mesmo quando você esteja sugando, por exemplo, o ódio que gerou o câncer, ou a tristeza que gerou a diabetes, existe o código que gerou a tristeza e gerou o ódio, que é anterior. Então, quando você vai começando a buscar esses códigos, você não só acaba com o ódio, com a tristeza, como acaba com uma outra consequência, que é a doença, diabetes e câncer. Então, o que eles estão trazendo para nós é o caminho reto, né, para a base dessa limpeza, que eu acho que foi necessário a gente poder ficar pelo menos mais afiados nessas máquinas, né, que foram trazidas, para a gente poder ficar mais seguro de trabalhar com os códigos alfanuméricos. Então você pode, eu tenho uma questão na justiça. Então eu peço à máquina da cura para sugar os códigos alfanuméricos que originaram a minha dificuldade na questão de justiça. Ou a minha dificuldade em ter justiça no processo tal, se for uma coisa bem pontual. Tem pessoas que têm me perguntado, posso fazer a mesma coisa todos os dias? Pode. Não tem nenhuma contraindicação. Toda noite vai fazer a mesma coisa de sugar os códigos? Sim. Se achar que é por aí, tudo bem, não tem problema nenhum, não tem contraindicação. Agora, tem que haver uma crença, que eu acho que é importante, de que você vai fazer isso imediatamente. Porque se você tem uma crença limitante de que as coisas só acontecem daqui a 7 dias, daqui a 21 dias, daqui a 72 dias, você vai ficar preso. Lembra daquela coisinha que foi uma loucura, acho que foi a década de 80, 70, tinha uma fitinha do Senhor do Bonfim, que você amarrava 7 vezes e fazia um pedido. E aí dizia que quando aquela fitinha se rompesse, né, pelo tempo, né, ficasse desgastada e se rompesse pelo tempo, aquilo que você pediu aconteceria. Ora bem, pensa direitinho. Você bota uma fitinha e a danada da fitinha tem uma resistência danada de romper, de estourar, de quebrar, Você vai ficar um tempão para aquela situação se realizar, porque está condicionado aquele paninho que está ali no teu pulso. E eu dizia às pessoas assim, gente, isso é uma manobra malévola, dependente do Senhor do Bonfim, porque isso vem maquiado com o Senhor do Bonfim, mas acho que eu tenho certeza de que não tem nada a ver com o Senhor do Bonfim. Tem a ver com as estratégias maquiavélicas dos seres involutivos que pegam a sua crença e transformam isso em algo contra você.
Ah, ele vai rezar para o Senhor do Bonfim, vou fazer com que esse troço só aconteça daqui a 2 anos, quando essa fitinha se romper. Então o problema não é o Senhor do Bonfim, o problema é que você está amarrando a solução de algo que você deseja e que você estabeleceu um prazo porque amarrou uma fitinha. Então, isso é uma total falta de percepção das coisas. Então, na minha concepção, eu coloco na minha cabeça que quando eu vou tirar o alfa-numérico, vai sair na mesma hora. Não vou precisar repetir essa história na noite seguinte, mas se a pessoa se sente insegura ou está presa àquela crença de que não, as coisas comigo só funcionam depois de 7 dias, faça 7 dias. Né? Faça 7 dias. Não vá se prejudicar em relação ao resultado, porque eu estou falando que eu não acredito nisso, de que precisa de tempo para as coisas se solucionarem. Para mim, as coisas se solucionam num átimo de segundos. Porque isso tudo é um holograma, e holograma você muda num átimo de segundo. Quando eu comecei a contar o que acontecia comigo aqui nas sincronicidades, que eu comecei a viver quando eu vim para cá, tinham sincronicidades impressionantes, que eu já relatei várias. Várias, né? Tem uma live que é até sobre isso. Um dia eu conto sobre isso com mais detalhes. Porque a sincronicidade, na verdade, é você sair da provocação exatamente do código alfanumérico que vai te aprisionar com situações de tortura. Quando você está na sincronicidade, você saiu da tortura e está afinado com o universo que está conversando com você em tempo real. Eu pensava, a coisa acontecia. Eu vou comprar eu preciso comprar um sofá. Foi o tempo de eu ir no lugar onde eu antigamente fazia a unha, que eu ia a pé, que era pertinho daqui, depois fechou. Eu sentava lá, eu sentei lá e olhei do lado de fora, numa parede vidraçada para fora, um caminhão encostando, o cara vindo na minha direção, sem falar com ninguém, perguntar, a senhora quer um sofá? Ele abria a traseira de um caminhão, tá de sofá até o teto. Isso chama-se sincronicidade. Você conversa com o universo responde, porque aquilo tudo é holográfico, vai acontecer à medida que você está em sintonia com esse universo, afinado na mesma frequência do universo, não na frequência reptiliana. Porque os reptilianos têm a sua frequência para te dominar, para te torturar. Quando você sai dela, e uma das coisas que eu ensino as pessoas a fazerem é meditação. Porque a meditação, ela neutraliza os 5 sentidos. Você entra com a sua consciência e você para de receber o holograma. Você para de manifestar o holograma, porque seus 5 sentidos ficam neutralizados. Você só está prestando atenção para dentro. Então, aquela historinha que vem do Oriente, que também eu acho fake, né? Tem várias histórias que vêm do Oriente, que se comprou aqui no Ocidente, que é um fake atrás do outro. Tem aquela quantidade de chakra para cima e para baixo que não existe, só existe o cardíaco. E a situação de, vamos fazer meditação. Aí você dá um nó nas pernas, fica numa situação desconfortável, prendendo a sua circulação, fica sentindo um cheirinho de incenso e fica escutando uma musiquinha. O que vai acontecer? Você não vai fazer internalização nenhuma, porque você está preso aos 5 sentidos pelo olfato e pela audição. E pela percepção de que a tua perna está incomodando, que já está ficando já sem circulação. Então, para você fazer uma meditação, nada de cheirinho, nada de musiquinha, nada de nó nas pernas. Entra e neutraliza os 5 sentidos. Por isso é que eu disse para fazer de madrugada, porque de madrugada você não está com seus 5 sentidos. Para você fazer a sucção do alfanumérico, você está completamente desconectado do que os seus 5 sentidos estão atuando. As pessoas que queriam que eu fizesse meditação e começavam a me ensinar, eu digo, gente, isso serve para quê?
para você ficar em silêncio com você, eu vou ficar completamente incomodada. Primeiro porque eu não gosto de cheiro de incenso. Já me dão de presente esse negócio e eu passo adiante. Eu agradeço, depois passo adiante, para quem gosta. Não tem nada a ver comigo, aquilo me engasga. Musiquinha na hora da concentração faz você ficar prestando atenção na musiquinha e não em você internamente. E esse negócio de ficar desconfortável fisicamente para fazer meditação, eu nunca vi um troço desse. Você tem que ficar completamente relaxada, deitada, sentada com todo o corpo relaxado, numa cadeira do papai, por exemplo. Observem que na câmara 360 é uma cadeira confortável, é uma poltrona confortável para você ficar relaxado. Quando você está relaxado dentro de um ambiente que está voltado para a quinta dimensão e você, através do seu coração, do seu cardíaco, você joga o que você quer que aconteça ali na tela, seja na telinha pequena ou na tela grande, quando você faz sozinho na sua câmera, o que você vai fazer é codificar aquilo ali da forma correta para materializar na terceira dimensão para você, sem interferência dos seres evolutivos. Eles não vão botar o bedelho ali. Então, fazer a programação para fazer a sucção dos códigos alfanuméricos, primeiro, programa-se de madrugada. Segundo, você pode fazer uma programação para bicho de madrugada e para criança de madrugada, até 13 anos. Depois de 13 anos, você tem que perguntar à pessoa se ela deixa. Vai mexer nos códigos dela, é uma coisa muito profunda, tem que perguntar. Tem que perguntar. Ah, a pessoa está em coma. Chega lá perto da pessoa e diz assim, vou fazer para você uma programação de código, porque a pessoa quando está em coma, ela está em projeção, ela está te ouvindo. Então é preferível ficar ali por perto e fazer a programação e dizer de madrugada vai ser retirado os códigos dessa doença ou dessa deficiência ou desse desvio genético ou dessa misturada que fizeram no teu gene para dar uma síndrome, enfim. Aí você vai e pede para fazer isso. Primeiro a gente tira o código que é contra nós, que está colocado ali contra nós. Está colocado para a gente ter doença, para a gente ter problema, para a gente ter deficiência, para a gente ter dificuldade, né? Para a gente ter uma série de coisas. São códigos. Tudo que eles tentam nos atormentar vem através de código. Não é um cenário que vem voando por aí, não. É tudo codificado que nem televisão, que nem internet. Se a pessoa não acredita, não faça. Se a pessoa não acredita, não faça. Não invada a bolha de ninguém. Você não tem esse direito de fazer isso. Bom, então isso é física quântica, digamos que mais aprofundada. Tudo aquilo que o físico quântico começa a querer que você imagine, eu estou mastigando e regurgitando para vocês. É código alfanumérico, pura ação de emissão e recepção de ondas, né, que os físicos não conseguem, né, colocar a coisa mais palatável, né, porque se você não estudar muito, você não vai entender nem o que o cara está falando. Então imagine aqueles números e letras e símbolos vindo pelo fio. Só que eles não precisam de fio, a coisa é tudo wireless. É tudo via do jeito que o modem captura e joga para o teu notebook. Não tem fio nenhum do teu notebook para o modem. Então, do mesmo jeito que o modem joga para o seu notebook, para o seu celular, que às vezes você está em rede dentro de casa, acontece exatamente do jeito que a Lua manda para a gente. Então é isso, né? Mastigadamente é isso.
o código alfanumérico, ele nos construiu o holograma, e são emissões constantes de coisas que nos criam obstáculos e problemas eventuais e também já nos pré-programam para as dificuldades, que pode estar no nosso DNA, que pode estar no nosso campo etérico, que o etérico é a matriz do nosso corpo físico. O etérico, ele é o primeiro momento antes do corpo físico começar a ser construído. É como se fosse tem um nome, a costureira fala muito isso, é o molde. Falei costureira, me lembrei logo do molde. Molde é um molde que vai dar no seu corpo físico. Se o molde está contaminado com uma emissão, uma inserção de códigos alfanuméricos para deixar você, por exemplo, cego quando nascer, vai estar ali. Então, quando você fizer essa programação, você pede para sugar todos os códigos alfanuméricos inseridos em qualquer campo energético e físico seu, porque aí você cobre uma extensa gama de possibilidades. Se tiver no corpo etérico é retirado, se tiver no corpo físico é retirado. Então, pede para sugar os códigos alfanuméricos que estão inseridos em quaisquer dos nossos campos energéticos e também físico, que originaram a doença tal, a deficiência tal, o medo, a dificuldade, enfim. Você tem que fazer também programações específicas. Vou usar, né, a página inteira, né, só fazendo programações. A sugestão que eu faço também é para bicho e para criança, sem problema nenhum, faz a programação sempre de madrugada. A não ser que seja uma situação emergencial, a criança está numa situação de vida ou morte, e aí é naquela coisa daquele momento, né? Sugar ali. A criança está no vai, não vai, né? O bicho está no vai, não vai, né? Vai naquela brabeira. Aí você diz que que você está mandando a máquina da cura sugar os códigos alfanuméricos em quaisquer dos seus campos energéticos e do físico imediatamente. Aí quando você bota o imediatamente, enquanto não sugar, aquilo não para. Você não precisa colocar por 24 horas ou o modo turbo, não. Imediatamente. Imediatamente já define que você já está mandando uma programação para sugar tudo aquilo ali até que sugue tudo. Até que consiga fazer tudo, né? Olha, lactante, gestante, olha, todo mundo que está tendo uma simbiose com o filho, seja por gestação ou por alimentação, não deve fazer nada. Nenhuma máquina. Por que isso? Porque o leite contamina, acaba contaminando, acaba tendo problema, principalmente se for para fazer limpeza espiritual. A criança se ressente na hora. E a não ser de situações que eu digo que são situações sempre emergenciais, que quebram um pouquinho esse protocolo, né? Porque quando essa situação é emergencial, a mãe está com um problema gravíssimo, pode perder a vida junto com o filho. Aí não tem como, né? 24 horas, máquina da cura em cima do problema da gestante, né? Direcionada tão somente para a gestante, para aquele problema. Ou então, se é o filho, direcionado imediatamente para aquele feto. Está com hidrocefalia, ou está com problema de coração grande. Vamos lá, ali, direto na criança, direto no bebê, 24 horas, fazer o quê, né? Ou é isso, ou é a possibilidade de morrer. A gente sabe quando é emergencial, a gente sabe quando a coisa fica feia, né? Quando não dá para esperar. E aí, vale tudo, né?
Pede para a máquina da cura sugar os códigos alfanuméricos que originaram a hidrocefalia daquele bebê. Ou então o câncer de mama daquela gestante, né? Descobriu um câncer na mama da gestante. Enfim, aí não pode tomar nenhum medicamento, não pode fazer quimioterapia, não fazer não sei o que lá. Manda ver. Tudo isso é emergencial, né? Tá correndo contra o tempo. Então, tudo bem. Mas quando não tem essa situação crítica, vamos colocar a coisa de uma forma mais suave, mais controlada, né? Para não ter grandes problemas. Fez uma programação para fazer limpeza na casa e nos moradores e ver que a coisa está ficando turbulenta, bota para... né? Reprograma para modo lento, para não ficar uma coisa parecendo uma erupção dentro de casa. Porque tem gente que não sonha que a casa está infestada de energias negativas. Tem gente que acha que está tudo bem porque botou móvel bonito. Já entrei em casas maravilhosas em termos de decoração. A casa era um horror, era um circo de horrores, energeticamente falando. Os códigos alfanuméricos são para serem usados individualmente, né? A pessoa tem que usar para si, no máximo fazer programação para criança ou para bicho, e para pessoas que são maiores de 14 anos tem que ter a permissão do próprio. Se o cara estiver fora de combate ali, que estiver sem condições, porque está fora da estrutura, uma pessoa com deficiência não pode se comunicar, uma pessoa que não tem alguma síndrome, sem comunicação, aí você vai e conversa, né? Quando a pessoa estiver dormindo, conversa, olha, eu quero fazer uma programação para você, eu quero que você me autorize a fazer para sugar os códigos de tal doença ou de tal problema que levou você a esse estado em cima da cama. E aí você faz a programação, seja ela para síndrome, seja ela para situações de limitação física. Tem gente que está em cima de uma cama por causa de não ter recebido oxigênio no cérebro. Tem gente que tem umas mais variadas situações. Pode fazer para quem não está, o adulto que não está conseguindo se comunicar, mas sempre conversa com esse adulto, mesmo que ele não esteja conseguindo uma comunicação, por qualquer motivo. É uma questão de respeito por aquele ser. Você vai mexer no código dele, no código holográfico dele. Tá? É no código que nós vamos mexer. E vamos treinar isso, porque todo domingo a gente vai fazer isso. Porque nós somos moradores do planeta Terra mesmo, nós temos esse direito, tá certo? Só desculpe pessoal de Portugal, que são extremamente amorosos, carinhosos comigo e com o grupo, mas não tive outra alternativa. Hoje eu trabalho até as 8 da noite, então né, eu tenho que dar uma respirada para a gente fazer 21 horas. Começo a atender daqui a pouco e vou até as 8 da noite. As pessoas que vão fazer a rescisão comigo semana que vem, se comuniquem comigo, porque depois, né, domingo eu vou dar o estanque, não vou mais receber mais contratação, porque só vou fazer essa semana até sábado e depois eu entro de férias para poder fazer minha mudança, tá? Senão não dá. Se eu fizer dessa forma que eu estou fazendo, atendendo, e não vai dar jeito. Eu tentei até fazer, mas não dá jeito não. Enfim, então é só por isso que eu estou fazendo 21 horas, tá, de hoje. Porque as coisas estão aí para acontecer na boca, a gente tem que interferir agora, tá? E aí tem um listão, aí vocês mandem para mim o listão de coisas, que às vezes eu não lembro, de coisas que a gente pode fazer no domingo que vem, que pode, né, fazer a diferença em termos de interferência no holograma que está sendo mandado para aqui para acontecer essas coisas. Que eles mandam, eu acredito que o tufão, alguém já disse sobre isso, mas eu também acredito sobre isso, que o tufão que está sendo mandado para o Japão foi fabricado. Tem nada a ver com natureza, isso aí foi fabricado para retaliar o Japão. Então tudo isso que está sendo mandado, muitas vezes não tem nada a ver com a própria natureza, tem a ver com alguma coisa manobrada pelos seres humanos, que eu acredito nisso, tá? Tem projetos para isso, para fazer manobras com a nossa meteorologia, com as nossas estações, com tudo isso que está acontecendo, que a gente vê que tem uma interferência. Tá? Então, um beijo grande para vocês e vai ficar gravado.